noite para vocês. Uma alegria estar com vocês novamente nesta quinta-feira para podermos estudar um pouquinho da Bíblia, continuando a nossa sequência do livro de Eclesiastes. Então, pessoal, hoje a gente vai fazer sem fone de ouvido. Estão ouvindo bem? O som tá alto, tá claro? Algumas pessoas comentem aí para que a gente possa saber. Douglas também, talvez. Olá, pessoal. Uma boa noite e novamente estamos aqui para compartilhar. Estou alegre por estar com vocês e vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Tiago deu retorno que o som está bom, que legal. Então hoje a gente vai continuar estudando, o capítulo 5, dos versículos 8 até o versículo 20. A gente vai terminar o capítulo 5 hoje. Estamos quase no meio do livro de Eclesiastes, né? Falta ainda a metade, um pouquinho mais que a metade. Mas já temos muito que aprender dele, já aprendemos muito e ainda tem mais coisas para aprender. Deixa eu ver como é que está o nosso horário. Boa noite, Milton, que está chegando aí, que legal. O Paulo disse que a Marlene está junto. Que legal, Paulo, que a Marlene está aí, que a gente pode estar compartilhando a palavra, pode estar fazendo esse estudo junto. Hoje o tema é um tema que nós já trabalhamos aqui, só que ele traz uma perspectiva um pouco diferente. Então a gente conta com a contribuição, com a participação de vocês, porque é um tema que vocês já refletiram comigo, quem acompanha desde o início. Pode trazer contribuições, reflexões e vamos construir juntos. Oi, Milton, que legal. Estamos aqui, falta um minutinho, vamos esperar um pouquinho, talvez mais pessoas entrem. Não sei se alguém já compartilhou o link. Se alguém puder compartilhar o link no grupo do presbitério ou em outros grupos aí, daí quem não tem tanta facilidade pode conseguir o link. Isso daí. Ilse entrando agora, boa noite, seja bem-vinda. Também se tiver família junto assistindo, sejam todos bem-vindos para esse nosso momento de estudo. Então, pessoal, a semana passada nós trabalhamos, mais alguém chegando? Cláudio, boa noite, Cláudio. Semana passada nós trabalhamos no início do capítulo 5, que foi um capítulo que trouxe justamente a questão do relacionamento com Deus. Como devo chegar diante de Deus? Douglas tem um comentário para você aqui. O Milton disse que bom ver o Douglas participando. Obrigado pelo cumprimento. Então, a Marina, boa noite, Marina. Foi um estudo mais voltado para como eu me chego diante de Deus e qual é a postura que devo assumir a partir disso. E nós chegamos à conclusão, a partir do texto, que a nossa postura deve ser o ouvir antes de falar, antes de prometer fazer algo para Deus, antes de se comprometer com a nossa própria língua, que muitas vezes nos engana e nos compromete a fazer algo que não vamos dar conta. Qual é a nossa postura diante de Deus? E o capítulo de hoje, o final desse capítulo, ele volta para um âmbito mais social, mas temos a participação aqui especial do pastor Airo e da Mayra. Pastor Airo e a Mayra assistindo aí com a gente, Douglas. Alegria, pastor, ter conosco lá de Joinville. Seja muito bem-vindo aqui em Porto Alegre. Pastor lá de Joinville, foi meu pastor.
Então, pessoal, o capítulo 5, versículo 8 a 20, ele vai trazer um âmbito mais social, como é viver em sociedade e principalmente, especialmente, a questão do trabalho, que a gente já trabalhou aqui, o livro de Eclesiastes, ele já traz essa perspectiva. Mas hoje ele traz a gente vai tentar trazer novidades. Então, comentem aí se vocês também tiverem alguma novidade sobre esse texto. Eu vou ler então os versículos do versículo 8 a 20, capítulo 5, versículo 8 a 20. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar de direito e da justiça, não fique admirado com isso. Porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes, há ainda outros mais elevados que também o exploram. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver seus bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o pão nas trevas, com mais enfado, nas enfermidades e indignação. Eis o que vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol. Durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não ficará pensando muito nos dias de sua vida, pois Deus lhe encheu o coração de alegria. Até aqui a leitura, então, do texto do nosso estudo. Boa noite para quem chegou agora, a Sandra, a Alice, assistindo lá de Nova Santa Rosa, que também nos acompanha. Seja bem-vinda. Darcy Lossara, boa noite, um abraço para vocês também. Então, o texto de hoje ele traz essa perspectiva da confiança em Deus. A confiança em Deus, ela não pode ser provada apenas num sentido de provação de dificuldades ou fraquezas que a gente passa, mas também aqui o texto traz uma perspectiva de provação a partir dos bens, a partir da prosperidade, a partir da riqueza. Uma provação quando tudo está indo muito bem, quando você tem de tudo. Aí eu faço a pergunta: quem de nós não gostaria de ter uma vida bem-sucedida financeiramente? Não digo ser uma pessoa extremamente rica, mas sim ter as contas em dia, poder proporcionar uma boa escola para os seus filhos, ter um bom plano de saúde, caso precise, ou poder viajar para algum lugar que se sonha. Quem não sonha com isso? Quem não deseja isso? Em si, esses são confortos que não são errados e não são pecados em si.
O fato que o autor coloca é que o erro está em depositar a confiança nessas coisas, nessas riquezas, nesses bens. Então eu lembro do que Lutero fala no seu Catecismo Maior, que diz assim: aquilo, pois, a quem prendes o coração e te confias, isso, digo, é propriamente o teu Deus. Este texto traz bem esse aspecto de colocar o coração, a confiança nos bens. E isso, então, ferindo o primeiro mandamento, que é assumir o lugar de Deus, as próprias riquezas. E também traz um outro aspecto de que quando a gente coloca as riquezas diante como nosso Deus, como princípio da nossa vida, a gente também fere outros mandamentos que dizem respeito ao nosso próximo, porque isso é agir de uma maneira bem egoísta. E já não lidamos mais com amor, com o próximo, porque o texto vai mostrar que o amor às riquezas é algo que nunca se acaba, que nosso coração sempre vai querer mais e mais e mais. E não é à toa que na história do cristianismo sempre existiu esse conflito entre riquezas e espiritualidade, entre riquezas e a relação com Deus. Tanto é que muitas pessoas, muitos cristãos, eles preferiram, então, se abster das riquezas, viver de uma forma simples, para que não perdessem, de repente, a salvação ou se afastassem de Deus. Jesus vai dizer lá em Lucas 18, capítulo 18, versículos 18 a 25, no diálogo com o jovem rico, que onde você coloca o seu coração está o seu tesouro. Ele também aponta para essa questão, essa riqueza e esse perigo de depositar o coração nas riquezas. O texto, então, que nós queremos tratar, essa foi uma breve introdução. Ele pode ser dividido em 4 partes e a gente vai trabalhar dessa forma, seguindo 4 estruturas. Então eu vou trazer um comentário, depois o Douglas faz o comentário e a gente vai seguindo, relendo para ficar bem claro para a gente. Primeira estrutura seria então a riqueza produzida pela injustiça, que são os versículos 8 e 9. O segundo bloco seria a riqueza que tira a paz, versículo 10 a 12. E o terceiro bloco, a transitoriedade da riqueza, versículo 13 a 17. E o quarto, riquezas e bens são dons de Deus, do versículo 18 ao 20. Antes de nós começarmos, então, a abordagem desses tópicos, Douglas, tu gostaria de comentar alguma coisa sobre a introdução? A temática geral desse recorte que fizemos, do versículo 8 até o 20, que a gente chama de perícope, ela está no pano de fundo de uma coisa bem contextual, bem da nossa época. Quem nunca ouviu falar da tal da teologia da prosperidade? Lá no fim do estudo eu quero fazer um arrazoado sobre isso, né? Porque quando se fala de riqueza, de dinheiro, você logo pensa nessa dinâmica de só pensa em dinheiro, de igreja que só pensa em dinheiro, como que nós lidamos com o dinheiro, né? Como que o cristão lida com o dinheiro. Afinal de contas, o cristão então tem que ser um eterno pobre, né? ou viver apenas de resquícios, e riqueza automaticamente já é condenação para o inferno. Então essa é a temática que está no pano de fundo, que eu quero pelo menos trazer hoje aqui, né? Trazer um pouco para a discussão. Boa noite para quem chegou aí ao Beri. Temos o colega Rodrigo nos assistindo hoje. Seja bem-vindo, Rodrigo. Rodrigo é missionário. Um dos autores desse estudo. Isso aí, o Rodrigo também escreveu um dos estudos deste livro que nós estamos estudando. Então, o primeiro bloco vai tratar a riqueza produzida pela injustiça. Aqui temos um comentário do Douglas Bauer. Preconceito social é o maior. Falta de humildade
e menosprezo por quem tem menos. Isso, nós já vamos começar por este tópico, então. Isso. Muito Fiquem bem. muito à vontade em compartilhar, perguntar, complementar. A ideia é que a gente discuta apesar da distância, né? Então, o primeiro bloco é do versículo 8 até o versículo 9. Vou repetir para ficar bem claro para a gente quando a gente estiver falando dos blocos. Se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar de direito e da justiça, não fique admirado com isso. Porque o que está num posto elevado tem acima de si outro mais elevado que o explora. E sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos. Até o rei se serve do campo. Então esse é o primeiro bloco que vai tratar desse enriquecimento que o Douglas falou, também o menosprezo contra o pobre, mas ele vai trazer essa ganhar a partir daquilo que o outro produz, o enriquecimento à custa do outro. Aqui é interessante perceber que o autor ele vê a sociedade como uma sociedade estratificada, que é uma sociedade em pirâmide, onde o que está em cima vai dizendo o que de baixo deve fazer, e não só apenas dizendo, mas também explorando aquilo que o de baixo está produzindo. Então, aquele que se encontra no topo, ele consome o que os de baixo produzem e se serve desse trabalho. Ele fala então que, bem, o rei, ele recebe todo o proveito da terra, mas ele se serve do campo, mas ele não está ali no campo produzindo, trabalhando. Neste texto, nesse contexto, também é interessante perceber que é um contexto rural, e isso é bem, bem importante, porque o contexto rural, quando se fala dele, não se fala só de um trabalho de produção que envolva poucas pessoas, mas sim o que se produz no campo é alimento para toda a sociedade. Então, o que está produzindo no campo, ele é responsável pela alimentação de todos. E essa é uma atividade que ela é, digamos assim, fundamental, porque trata de alimentação. Porém, o trabalho, o produto que sai, ele beneficia aquele que nem esteve no campo, que nem chegou até lá. Então, aqui a gente o texto traz uma referência dos tributos que eles eram pagos para as pessoas, para a corte. Então, pensando no domínio naquela época, era o domínio dos Ptolomeus sobre Israel. Então, o pessoal do campo precisava pagar tributos, e tributos caríssimos, exorbitantes, para a corte, para a coroa. E aquilo que eles ganhavam não correspondia com o trabalho que eles tinham. Ele traz essa questão de exploração do pequeno produtor, poderíamos dizer assim, do pequeno produtor, enquanto que quem ganha mais, na verdade, não está ali fazendo este trabalho, este esforço. O que me salta aos olhos neste texto, no início dele, é a fala do autor: não fique admirado com o que está acontecendo. Ele traz uma ideia de resignação, e de fato ele olha para aquilo, percebe o que está acontecendo e ele faz uma descrição dos fatos. Ele não traz uma condenação, não traz uma denúncia, não traz nenhuma solução para o problema que está acontecendo, podemos dizer assim. Ele traz o que de fato acontece. Mas se nós olharmos também já no Antigo Testamento para os profetas, aí sim vai haver uma denúncia da exploração dos pequenos produtores, dos pobres, dessa relação de poucos ganham alimento e quem trabalha muito ganha pouco. Existe uma denúncia. E se nós olharmos também para o Novo Testamento, Jesus ele constata essa situação ali no capítulo 22 de Lucas. Capítulo 22,
de Lucas, versículo 25 e 26, Jesus ele percebe isso, essa exploração, essa opressão e injustiça, e ele diz para os seus discípulos: entre vós não seja assim. Então já existe uma ordem de como que o povo de Deus deve agir, ou seja, sem exploração. Eu vou ler os comentários, depois eu passo para ti. Temos aqui a Yudi chegando, o Ferneda, boa noite para a Yudi, para o Ferneda. A Mara comenta: vocês poderiam explicar a parábola? Mais fácil um camelo passar por o buraco de uma agulha do que o rico ir para o céu. Sim, nós vamos trabalhar essa parábola um pouco. Acho que passo primeiro para você, depois a gente retoma. Ou se você quiser incluir. Não, pode. Talvez seria interessante a gente fazer a leitura da parábola. Lucas 28. Então, a parábola que a Mara está falando, boa noite para o Sol, ela se encontra em Lucas 18, versículo 18 a 25. Essa parábola que a Mara comentou. Eu vou ler, que daí eu acho que ela clareia um pouco mais, refresca a nossa memória, porque falar só a história, na verdade, ela não é uma parábola, né? Deixa eu encontrar aqui. Então, ela é uma história é algo que aconteceu com Jesus e ele nos traz uma lição a partir disso. Eu vou ler o texto que clareia pra gente o ensinamento que Jesus nos traz a partir dessa situação que Lucas descreve. Lucas 18, do versículo 18 ao 25. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Neste texto, então, é o texto do encontro de um jovem rico com Jesus. E esse jovem, então, ele cumpria todos os mandamentos, tudo é risca, tudo certinho. Mas Jesus vê o coração dele e vê que o coração dele não está totalmente em Deus e naquilo que o Senhor nos diz. Apesar dele cumprir os mandamentos, o coração dele não estava ali. Estava nas riquezas, porque ele tinha muitas riquezas. Por isso Jesus diz: vende o que tens, dá aos pobres e siga-me. Ele amava muitas riquezas e ele não conseguiu fazer isso. O texto não diz que o rico não entrará no reino dos céus, mas diz que o nosso coração ele deve estar em Deus, não nas nossas riquezas. Porque se a gente estiver com o coração nas nossas riquezas, então a gente vai acumular, vai amar isso. E quando morrermos, o que vai sobrar? O texto de Eclesiastes ele vai continuar falando sobre isso e sobre também o perder as riquezas. Imagine uma pessoa que acumula tantas riquezas, de uma hora para outra perde as riquezas. A vida dela termina, a vida dela acabou. Mas quem tem o coração em Deus sabe que nada pode tirar isso. Então o texto ele faz essa reflexão de que teu amor, teu coração não deve estar
nas riquezas que você acumula. Porque você vai amar tanto elas que você não vai conseguir soltar, desligar delas para viver com o Senhor. É importante a gente perceber que em nenhum momento Jesus está condenando o fato da pessoa ter bens ou ser rica, mas sim a ganância e também o fato de não querer entregar para os pobres. Jesus cita os pobres e fala que você poderia estar dividindo. Então essa é um pouquinho a explicação desse texto que mostra como o amor às riquezas ela pode ser um empecilho de viver uma vida com Cristo, porque daí você coloca a riqueza em primeiro lugar e isso te torna o teu Deus. Gostaria de comentar? Sobre essa parábola que Jesus cita, nós temos, pelo menos assim eu olho ela e reflito, nós temos que ser sinceros conosco mesmos. Nós somos muito suscetíveis à corrupção. É uma tendência do ser humano. O ser humano, diante da riqueza, o coração é frágil. Então, quando Jesus olha para esse jovem, ele percebe isso. E o primeiro mandamento diz que amarás o Senhor Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças. Não é só de uma parte, é o todo. Não é apenas uma palavra ou apenas seguir os mandamentos, é tudo, sem tirar e sem pôr. E Jesus remata dizendo que tudo é possível para ele. Em resumo, a salvação não está naquilo que o jovem iria fazer, mas sim na possibilidade do poder de Deus. Então a salvação reside no poder de Deus. Então Deus entra no coração do ser humano, toca o coração do ser humano, mostra o quão ele é suscetível às riquezas, ou seja, o quão ele é pecaminoso. O ser humano reconhece, sim, Senhor, eu deixei-me levar por isso e por aquilo, mas estou arrependido, então opera em mim a impossibilidade que eu não consigo. Então aí a gente consegue ver o camelo passar pelo buraco, quando Deus transforma. É mais ou menos a força de expressão que está nessa parábola. E também essa questão que o Douglas falou do primeiro mandamento, de amar o Senhor de todo o coração. Quando a gente ama o Senhor de todo o coração, nós estamos dispostos a abrir mão até mesmo do conforto, das riquezas. Então esse amor de todo o coração nos faz confiar de que a gente não precisa das riquezas, né? Quer continuar? Sobre o primeiro bloco do pobre ao rei. Percebam que o pregador, e assim eu gosto de chamar esse escritor de Eclesiastes, ele constata que o trabalho e o fruto do trabalho vem desde o trabalhador até o rei. E ele percebe que há um sistema estabelecido, um sistema de corrupção. Algo é familiar para vocês? Note que esse texto foi escrito uns 400 anos antes de Cristo. Então, temos 2.400 anos de história. E está falando de que tem um corrupto pequeno e um corrupto que é superior ao outro e chega nos altos poderes. Em resumo, a corrupção está em todas as esferas, porque ali onde está o coração humano, há a possibilidade da corrupção. Então ele está mostrando um sistema corrupto que já existia e que muitas vezes são as pessoas na base que sofrem esse espólio, que sofrem essa injustiça. E percebam que a figura, e o versículo 9 diz que o rei desfruta.
Ele chega no rei por quê? Porque o rei era responsável pela justiça. O pregador está destacando um esquema de injustiça e ele arremata o versículo dizendo que o rei desfruta. Mas esse mesmo rei, ou seja, a pessoa estabelecida no governo daquela época, ele era o responsável pela justiça. Então aquela pessoa que estava desfrutando dos bens, ela também tinha a responsabilidade de cumprir com a justiça, ou seja, dar aquilo que é de direito a quem merece. Nada mais, nada menos. E o texto vai desenvolver nesse sentido, ele vai mostrar o bom uso da riqueza e o mau uso e o que isso decorre. Que acho que é o próximo, né? Sim. A Yudi faz um comentário, Bíblia muito atual, e, de fato, toda vez que eu vou preparar o estudo de Eclesiastes, eu fico encantada. Parece que o autor ele está vivendo os dias atuais, está vivendo agora, porque ele traz um contexto, apesar de ter escrito há muito tempo antes de Cristo, é atual nos dias de hoje, e o coração do homem, ele continua o mesmo, né? Continua o mesmo porque é o mesmo ser humano criado por Deus. Não redimido, né? Simultaneamente justo e simultaneamente pecador. O segundo bloco, então, é a riqueza que tira a paz. É dos versículos 10 ao 12. Deixa eu voltar, que eu acabei mudando. Aqui nós temos o mau uso do dom de Deus, que é o fruto do trabalho. Então, versículo 10 ao 12. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Então, aqui ele traz esse amor ao dinheiro que, na verdade, ele tira a paz do ser humano e ele... Quanto mais você tem, mais você quer ter, essa insatisfação, como se nunca tivesse um limite, mas é sempre querer mais e não tem proveito nenhum. É apenas ver e não nada mais que isso desfrutar. E além de não ter outro proveito, é tirar a paz de tanta preocupação. E aqui também ele vai trazer um aspecto de um trabalho injusto, que você não consegue deitar no travesseiro e descansar tranquilo porque o teu trabalho foi digno, mas porque você acabou tirando a dignidade de outras pessoas no trabalho. O texto bíblico ele diz que apesar do trabalho os bens eles serem algo confortável, eles podem trazer de fato essa falta de paz, essa falta de sono quando a nossa confiança está totalmente nele. E o versículo, então, traz uma questão de prosperidade acima do valor do ser humano. E aquele que muitas vezes não tem nada, aquele que vive uma vida simples, tem o suficiente para se manter, mas tem um trabalho digno, consegue descansar, enquanto que aquele que muito tem passa a ter, então, uma noite de sono mal dormida, porque não consegue ter paz no coração, estar tranquilo consigo mesmo, por causa de sua consciência. E quanto mais se tem, mais você tem preocupação, mais para administrar, mais você tem que sustentar. Essa riqueza ela é vista também numa forma, como a gente já tinha comentado, de exploração injusta do trabalho. E essa exploração leva o ser humano a cometer mais exploração a troco de conseguir mais bens para si mesmo. Enquanto que muito explora, muito se enriquece, mas o retorno que a pessoa tem é pouco. É como se fosse um poço sem fundo, tentando encher, e esse vazio no coração é tentar encher pelas
pelas riquezas, pelas coisas que o trabalhador, ou então aqui no caso é o patrão, tenta conseguir, mas não consegue. Nesse aspecto também ele contrasta com um sono tranquilo de quem trabalha, de quem está livre dessas preocupações. Nossos dias também nós vemos muitas pessoas que têm adotado um estilo de vida simples, assumindo menos responsabilidades, querendo então aproveitar de fato os prazeres da vida, dando mais valor para aquilo que se gosta de fazer do que para o que não gosta. Ou seja, não, quando eu estava pensando nesse tema e já falamos muito sobre trabalho, e o autor também ele fala muito no livro de Eclesiastes, mas se nós repararmos, maior parte da nossa vida nós passamos trabalhando. E o que a gente faz nessa maior parte da nossa vida? Será que esse nosso trabalho ele é algo que é pesado, é algo desgostoso que nos tira o sono? Mesmo que não seja uma relação de exploração, mas pode ser uma relação que eu não gosto do que eu faço, mas tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E aqui eu queria desafiar vocês que pensassem então em algo que você realmente gosta de fazer. E tente tirar um tempo para fazer o que você gosta de fazer. No estudo que eu fiz com a Alberi, nós conversamos sobre o trabalho, porque era um dia anterior ao dia do trabalho, e o que acontece quando a gente se aposenta, muitas vezes fica um vazio por causa da falta do trabalho. Quando a gente já tem uma rotina de hobby ou de alguma coisa que a gente goste de fazer, então a gente já está se preparando para as coisas boas da vida. E sem esperar que depois que eu me aposentar eu faça isso ou faça aquilo. O convite é um convite atual para que você consiga desfrutar das coisas boas já. E que o trabalho ele seja algo que você seja um doce sono. O trabalho te leva a ter um doce sono de um dia cansativo, mas de um dia que você possa deitar no travesseiro e dizer: cumpri o meu propósito para esse dia. Muito bem, passo para o Douglas fazer a abordagem dele sobre esse bloco. A Sara colocou muito bem essa questão da doçura do sono. Eu não quero aqui enaltecer o pobre e dizer que o pobre tem todos os benefícios da vida e que por ele ser pobre então ele vai ter um sono agradável. Mas eu quero destacar aqui que o pregador diz que esse pobre ele deita a sua cabeça no travesseiro e tem um doce sono. Não importa se ele comeu pouco ou se ele comeu muito. Aqui me chamou muita atenção esse contraste. É preferível essa pessoa dormir de barriga vazia e ter um sono sem consciência pesada. Aqui ele está falando de valores, ele está falando daquilo que me dá saúde. Ele está falando de saúde mental, porque se a gente perceber depois, esse sono intranquilo, ele vai resultar em problemas concretos, em doenças concretas. Então a pergunta quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, durmo com tranquilidade, porque é ali que eu falo comigo mesmo, é ali que vem e eu não consigo esconder de ninguém. O pregador está falando disso, ele está falando aonde só você e Deus chega. Lá na intimidade de você mesmo. E são sinais de alerta. São sinais de alerta que precisa ser prestado atenção. Porque se alguma coisa nos inquieta, é porque precisa ser trabalhada, né?
Isso é uma questão que ele está chamando. Eu posso ir de barriga vazia, posso ir com fome, mas tenho que colocar a cabeça no travesseiro e dizer: ó Deus, o dia hoje foi cansativo, e apagar. Caso contrário, nós temos que ligar o alerta e por isso vivemos em comunidade, por isso desenvolvemos relacionamentos saudáveis. O que é isso? Pessoas dignas de confiança, que podemos dizer o que nos está tirando o sono. Para fechar esse bloco, então, eu quero ainda ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns dessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Esse texto de Timóteo, ele também é bem atual para o nosso tema e para a reflexão que estamos tendo hoje. Ele traz essa questão do amor ao dinheiro que nos corrompe e pode nos corromper, na realidade, né? Não quer dizer que o ter riquezas, isso a gente já comentou, né? É ruim, mas pode sim nos corromper e nos levar para caminhos ruins, que então não permitem que a gente deite no travesseiro e tenha uma noite de descanso tranquila, de consciência limpa. Pode falar. Esse mesmo livro de Timóteo vai ter uma passagem que diz: não deixai que a consciência cauterize. Então não é de todo ruim que a voz da consciência fale. Nós temos que temer quando isso não acontece, né? Quando essa voz não fala mais, essa vozinha não nos chama atenção. Então a consciência é um instrumento que Deus usa para nos chamar. Deus fala por meio da nossa consciência, chama. A Bíblia diz a voz da consciência. Lutero disse que não era bom que ele fosse contra a sua consciência e a palavra de Deus. Então, palavra de Deus, cabeça no travesseiro, consciência alerta, são coisas que andam juntas. Próximo bloco, então, terceiro bloco, ele vai falar sobre a transitoriedade das riquezas, que é do versículo 13 até o versículo 17. Há um grave mal que vive debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E essas riquezas se perdem no mau negócio. O filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Em todos os seus dias comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Até aqui. A Mara está perguntando, Douglas é psicólogo? Não, eu tenho ainda apenas formação teológica em conclusão. Não tenho formação psicológica, não. Mas nós, durante o curso de teologia, temos disciplinas que abordam temáticas da psicologia, mas não temos psicologia como um todo. Então, esse bloco ele vai trazer essa questão da transitoriedade. Colocando aquela questão de que o que você tem, você pode perder, e você muito conquistou a vida toda, e então, de repente, acontece alguma coisa e seu filho acaba ficando sem nada. Ele perde tudo o que você tanto batalhou para ter a vida toda. E outra questão bem interessante é essa comparação de que tanto a pessoa que muito tem riquezas e a pessoa que não tem acaba perdendo.
porque ela sai do jeito que ela veio ao mundo, ela volta, ela não leva nada. Então, acumular riquezas é uma ilusão, conforme o autor coloca, porque esse muito acumular, no final das contas, não vai te garantir um lugar melhor no céu e você não poderá levar essas riquezas junto com você. Temos um comentário aqui do Douglas. Concordo, necessariamente a riqueza não é ruim. Problema e ela subir a cabeça e perdermos a compaixão, o amor e o respeito pelos demais. Deixa eu ver aqui. Principalmente respeitar os que têm menos condições, não julgando ninguém pela posição social. Exatamente isso, Douglas. É uma tentação que talvez muitas vezes o ser humano nem percebe, mas se coloca em situação superior quando ele tem mais e acaba então diminuindo, menosprezando, julgando quem não tem. Então, o amor ao próximo, ele ultrapassa essas barreiras sociais, essas barreiras de pessoas que têm mais e pessoas que têm menos. E muitas vezes uma forma de você servir ao Senhor é você contribuir, tem pessoas que têm esse dom, de contribuir para as pessoas que são mais carentes, né? De uma forma bem específica. Passo para o Douglas, então. Aqui a Sara explicou muito bem. Eu já quero fazer uma ponte para o próximo bloco, tendo em vista que já temos um bom tempo de andamento de estudo. Ele aponta para a questão que esse rico, essa pessoa rica, ela guarda, pelo menos ela tenta guardar. Aqui é uma clara referência a gente chama do Shamá, que é a confissão de fé de Israel. Ouve, ó Israel, guarda. Então, guarda a palavra, guarda. Então, o guardar aqui, ele está fazendo uma clara referência ao que devemos entesourar no coração, guardar no coração. De fato, não é riqueza. É uma riqueza, mas uma riqueza que a prata e a traça não corrompe. É essa riqueza que ele está dizendo. E ele vai fazer uma descrição de uma figura de linguagem que escapa na mão, como o vento. Não tem como segurar, né? Por quê? Porque a riqueza tem que estar na mão, mas na mão aberta. É isso que depois ele vai dizer. Sim, é bom ter, mas ter, e nós estudamos no anterior, né? O outro. É bom ter para compartilhar. Ter para ficar com a mão fechada é melhor não ter. Então, que bom que todos nós pudéssemos sermos ricos. E aqui eu cito Wesley. Wesley foi um grande avivalista, John Wesley, do século 17, 18 por ali. Ele diz: tenha o quanto puder e doe o quanto puder. Então, vai mais nesse sentido. Temos que ter riqueza, mas só se for para partilhar. Caso contrário, é para a própria destruição nossa. Então, o último bloco é: riquezas e bens são bênção de Deus. Então, os versículos últimos, né, o do 18 ao 20. Eis o que vi. Boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afedigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhes deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Aqui o sábio, ele traz esse aspecto
da riqueza como algo bom, de tudo que temos, são bênçãos, são coisas que Deus nos deu. Dom de Deus, bênção de Deus, presente dele para nós. Também agora não cabe dizer, mas por que Deus deu mais para um ou mais ou menos? Mas então aceitar e perceber que ou até mesmo fala, é um curto espaço de tempo que temos aqui. Aproveite aquilo que Deus lhe deu, aproveite o que você recebe do seu trabalho, seja muito, seja pouco. Lógico, aqui não está dizendo que nós não devemos nos esforçar no nosso trabalho, mas não ser escravo dele e receber então tudo que vem do nosso trabalho como bênção de Deus. E se alegrar então com esse trabalho. Se eu posso comer bem, se eu posso presentear pessoas. Vamos pensar então no jovem, naquele jovem que recebe seu primeiro salário, a alegria que é receber o primeiro salário. Ou no pai, na mãe de família, que tem a alegria e o prazer de poder sustentar a sua casa com o seu salário, e poder ainda dar boa condição de estudo para seus filhos, poder presentear com viagem. Isso são prazeres que o trabalho nos proporciona e isso são presentes que Deus nos dá a partir desse trabalho. Então, para concluir a minha parte, então, trabalho é algo que Deus nos deu para que nós nos alegrássemos, para que nós desfrutássemos das coisas boas. E esse estudo nos mostra que nós devemos amar o Deus que nos presenteia e não aquilo que Ele nos presenteou. Muito bom. Passo para o Douglas. A abordagem que eu faço é que o pregador está chamando a atenção para 2 pontos que mostram o que é a bênção de Deus no Antigo Testamento. O versículo 14 e o 15 fala menção a filho. E ele arremata falando de riqueza. No Antigo Testamento e na Bíblia, principalmente na cultura hebraica, judaica, ter filhos e ter riqueza era sinônimo de ser abençoado por Deus, de ser uma pessoa próspera. Aqui eu faço referência a Jó. Jó tinha esses predicados, essas referências, era rico e tinha filhos. E era justo, íntegro diante de Deus. Eu tinha dito que eu iria abordar no final essa questão da teologia da prosperidade. Então, ser rico no Antigo Testamento, sim, era sinônimo de ser abençoado por Deus. E não ser rico e não ter filho era o contrário, era sinônimo de que a coisa não estava muito boa e que não era abençoado por Deus. Mas Jó vai mostrar que não é bem assim. Com Deus, há possibilidade grande de formos bem-sucedidos, mas não é a garantia final, porque o bem maior, como a Sara destacou e eu gostei muito, é o Deus como bem e não o bem de Deus. Então isso que ficou muito claro. Jó mostra isso, que ser próspero é estar diante de Deus, mesmo que toda a prosperidade vá pelo ralo. Muito bem. Temos o comentário da Dagmar, que chegou, acho que já acompanhou a gente, né? Bom ver a pastora Sara e Douglas aqui. Que legal, Dagmar, que você está nos acompanhando aqui. Pessoal, esse é o estudo de hoje. Se alguém quiser colocar mais algum comentário, nós já estamos chegando ao fim. Todas as perguntas difíceis são feitas para a pastora. E talvez a pastora passe para o universitário para ajudar se a pastora tiver dificuldade de responder, né? Tem uma ajuda universitária aqui comigo, então fica fácil responder. E o que a gente não souber responder hoje, a gente pesquisa e traz na semana que vem. Então, se quiserem colocar alguma pergunta, fazer algum comentário, temos ainda um tempinho, vamos deixar um tempinho para vocês. E então, no final, nós encerramos com uma oração e nos despedimos. Isso daí. Ok.
O Milton comenta, muito bom estudo, obrigado ao casal. Tiago também, muito bom estudo. A Marina diz amém. Que legal, pessoal, que vocês conseguiram acompanhar. A gente pensa talvez que é um tema repetitivo de trabalho que a gente falou, mas sempre tem alguma coisa a mais para falar, alguma coisa a mais para trazer. Então, todo texto ele traz uma novidade e aprofunda a reflexão, né? E é bom trabalhar texto em sequência, porque a gente acaba trabalhando temas que jamais trabalharíamos. Muitas vezes a gente cai naquilo que gosta e se sente confortável em falar. E trabalhar em sequência tem esse desafio que vai cair alguns temas que vai nos obrigar a refletir, de outra forma não chegaríamos a ele. Né? Isso que é o bom de fazer estudo de um livro na sequência, né? Temático. Aqui tem alguns comentários. A Marina comenta, obrigada pelo estudo. Egon comenta, obrigado pelo estudo, Deus seja louvado. A Yudi comenta, tudo tão simples. Questão é, por que não conseguimos nos manter no caminho? Nossa condição humana não redimida fixa isso. Aqui a Yudi complementa, poderíamos dizer que a regra é clara. Clara, basta seguir. Yudi, a questão que você fala da nossa condição humana tem sim influência nisso, porque a nossa tendência para o pecado, para a corrupção, como o Douglas falou nesse tópico de corrupção, nosso ser ele é corrompido pelo pecado. E a nossa tendência sempre vai ser uma tendência egoísta, de querer olhar para a gente e não para o próximo ou até mesmo para Deus. Nosso primeiro impulso, nossa primeira reação com Deus é resistir, é se afastar. O ser humano por si só ele não tem essa questão de facilidade de estar em comunhão com Deus, por causa do pecado. E assim, não vou dizer que a gente tenha que subir numa escadinha, porque isso não funciona na espiritualidade, mas a gente sempre de novo tem que olhar para a palavra de Deus como um espelho que nos mostra aquilo que devemos fazer e o que não devemos fazer. E isso é um exercício diário. Todos os dias por isso que é a importância das disciplinas da espiritualidade, de você orar, de você meditar, de você poder buscar a Deus e ver aquilo que você ainda está fazendo de errado e aquilo que você tem que mudar que não corresponde com a palavra. A Yudi continua aqui, corrompido já, não corrompível? Gostaria de... O que você coloca, Yudi, é um dilema da vida cristã. O ser humano é corrompível, sim, somos suscetíveis. É muito claro em Gênesis 3 que sim, houve um rompimento. Né? Lutero, quando ele aborda essa temática do ser humano redimido e ser humano caído, ele fala que nós somos ao mesmo tempo justos e pecadores. Nós sempre vamos viver numa tensão, porque a consumação ela não está plena. Nós vivemos numa realidade do reino de Deus, ainda não na plenitude. Então essa tensão que você coloca é um dilema da vida cristã. Por isso tome cada dia a sua cruz. O texto começa dizendo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia. Então, todo dia é um caminhar. E eu já citei esse texto bíblico e cito de novo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Porque é um novo dia, um novo desafio. Talvez tropecemos, talvez não, mas saibamos que somos potenciais corruptíveis. Mas aquele que nos dará um corpo incorruptível, como está escrito em Coríntios, esse garante, e é nesse que nós devemos nos segurar. E quanto mais a gente dizer que menos eu sou, assim nós vamos nos solidificar mais, porque é na fraqueza que se aperfeiçoa.
é no reconhecimento que, Senhor, pequei. A diferença é essa. Se nós somos pecadores reconhecedor de que somos pecadores, ou que somos pecadores que não reconhecemos que somos pecadores. Aí está a diferença. Eu diria corrompido e corrompível. Porque se nós tirarmos esse corrompido, nós vamos tentar dizer que temos alguma coisa boa. E quando a gente quer dizer que a gente tem alguma coisa boa, então a gente já pisou na jaca. E a gente já está dizendo que, então, Jesus, ele não precisava se sacrificar, né? Gostei muito de uma frase que eu li do Timothy Keller, que dizia assim: se você quer evitar Jesus, faça tudo certinho. Seja bonzinho, porque daí, então, você não vai precisar do perdão, não vai precisar do sacrifício dele. E nós somos, desde do nosso nascer, corrompidos e suscetíveis a ser corrompível sempre de novo. Então, isso daí. Sempre de novo. A gente precisa da graça do Senhor sempre de novo. Todos os dias, e isso é algo maravilhoso. Nos ensina a andar diariamente com Cristo. Eu acho isso incrível, porque é uma dependência do Senhor que a gente não pode fazer nada. E nos ensina a dizer: Senhor, eu estou aqui e o Senhor me ama do jeito que eu sou, mas me muda, me transforma a cada novo dia. E apesar das minhas falhas, ele faz acontecer a obra dele, né? Ele chama pessoas falhas justamente para fazer a obra dele. Não chama anjos perfeitos, não. Ele chama seres humanos caídos, ele restaura, coloca de pé e diz: é com vocês que eu quero fazer a minha obra. Meu reino é feito com pessoas falhas. Muito bem. Tem um comentário do pastor William, que é, na verdade, um comentário de um versículo para complementar o estudo de que vale o ser humano ganhar o mundo e perder a sua alma, é Marcos 8,36. É isso daí. Então, pessoal, espero que a gente tenha conseguido responder os comentários e agradecemos a participação de todos que estiveram conosco, todos os comentários, todas as pessoas que assistiram, e queremos encerrar, então, com uma oração. Douglas, você pode fazer a oração hoje? Podemos. Senhor, agradecemos porque Tu nos permite estar refletindo a Tua palavra e que ela nos provoca e nos confronta, e isso é bom. Senhor, apesar das nossas fraquezas, assim Tu escolhes nos usar no Teu reino. Nesse momento eu peço pela vida de cada ouvinte, de cada pessoa que está acompanhando esse estudo bíblico, e que a Tua palavra, Senhor, floresça mais e mais na vida de cada um, e que possamos frutificar a partir dessa palavra, e que nós possamos ver sinal deste fruto na vida de cada um, impactando a nós e aos nossos familiares, quiçá a sociedade que está ao nosso redor. Esse é meu pedido, agradecendo em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, boa noite a todos e até semana que vem. Essa semana, domingo, o culto é com o Rui, 10 horas, aqui na página do Facebook. Uma boa noite a todos. Convidados. Boa noite.